E aí eu quero trazer para vocês algumas orientações práticas, né? Para você que é mãe, que tem um filho que talvez esteja ansioso por conta de pressão escolar, de atividade, de excesso de atividade, demanda escolar. Pergunta para o seu filho e veja bem. Pergunta para ele e esteja disposta para ouvir. Você acha que seu filho pode estar cansado, né? Nessa escola aí. Se você se encaixa aqui nesse perfil de hoje. Você sente, pergunta para ele, você sente que você tem tempo para descansar e para brincar? Pergunta para você perceber assim, né? Qual que é a imaginação dele, o que ele tem pensado, qual é a percepção dele. Você sente que você tem tempo para descansar e para brincar? Ouve ele, o que ele vai responder. E avalia essa agenda semanal que eu falei, que eu faço lá no consultório, faz aí com ele, eu faço isso muito com as mães, faz uma agenda junto com a criança. Avalia a agenda semanal junto com ele. E identifica o que pode ser reduzido ou flexibilizado. Né? Se é feito 3 vezes por semana, se dá para diminuir, o que pode ser retirado, deixa só para o primeiro semestre que vem a gente volta... Né? Então, assim, faz uma coisa dessa. Avalia junto com o seu filho aí a semana e vê o que dá para reduzir ou para flexibilizar. E uma outra situação é conversar com a escola. Muitas mães não sabem, mas vocês podem conversar com a escola, sugerir uma adaptação, né? Uma adaptação para a turma, uma adaptação para o seu filho específico, né? Ou reduzir tarefas, ou aumentar prazos. Ver com a escola isso, essa possibilidade. Eu tenho um paciente que ele está no 3º ano do ensino médio, né? Então, vai fazer ENEM para valer já agora, fez prova da UERJ, está fazendo UERJ, está fazendo ENEM, né? No Rio de Janeiro. E aí, ele me falou, né, que agora, depois da primeira prova da UERJ, que foi agora em junho, dia 8 de junho, ele sentou com um conselheiro lá educacional da escola dele e eles montaram uma grade específica agora para a próxima prova da UERJ e para a prova do ENEM, que é no final do ano. Eles calcularam ali os meses, né, e tudo mais, conteúdo que ainda tem para ver, para se preparar. Então, assim, às vezes tem escola que tem isso. E aí foi a própria escola com o aluno. A mãe nem precisou intervir porque foi uma própria situação ali entre eles. Escola e aluno. O menino está com 16 anos. Mas tem escola que a criança é pequena, né? Se seu filho é pequeno, talvez você vai precisar ir lá na escola e propor uma coisa dessa. E pedir, perguntar, né? A possibilidade. E aí, assim, tentar. É uma tentativa. Né? E uma outra coisa que você pode fazer aí é você com o seu filho. A escola não está dentro dessa parte, que é reforçar a autoestima dele. Celebra com ele os pequenos progressos, né? Não apenas as notas altas. Porque às vezes a gente foca em número. Ah, é o 5, é o 6, é o 7. Valia quanto? A gente foca só nisso às vezes, só no número. Mas o que esse 5 representa? Que matéria é essa que ele tirou 5? Que matéria é essa que ele tirou 8? Ah, você aprendeu sobre os estados? Você aprendeu sobre não sei, sobre o português, sobre isso, sobre aquilo? Você aprendeu sobre a crase? Não sei, tô dando um exemplo aqui, tá? Então, assim, vê o que significa essa nota. Você aprendeu sobre o adjetivo? Que bacana, o que é adjetivo? Ah, então você aprendeu mesmo. Porque você está sabendo usar aqui com a gente, na nossa conversa. Você não aprendeu só para fazer uma prova. Entende? Então não é só celebrar a nota, o número, mas ver o que está por trás. O que significa esse 8, esse 9, esse 10? Nossa, você tirou 10? Então você aprendeu mesmo, hein? O que é que significa esse 10? Em filosofia, em inglês, né? Em artes, em educação física. Você tirou 10 em educação física? O que é que você está aprendendo em educação física? É um vôlei? Não sei. Enfim, vê o que está por trás da nota, o que de fato ele aprendeu. E não somente o número. Parabenizar um 10 fica meio vago, entende? E, sei lá, corrigir, não, vamos lá, esse 5 aí, vamos melhorar. Mas por quê? O que é o 5? O que faltou para poder a criança demonstrar ali num papel que ela não alcançou ainda, né? O que ela errou? Enfim. Celebrar os pequenos progressos, porque isso reforça para a criança a autoestima dela, né? Então, assim, hoje aqui a gente
falou sobre a sobrecarga silenciosa dos colégios particulares, né? E às vezes não é só o colégio, é o cursinho, é a academia, é o estúdio disso, né? De dança, de tudo isso que faz parte da vivência, da agenda da criança. E os impactos emocionais dessa agenda, de acordar ali já pensando em tudo que tem para o dia até a hora de dormir. Então, às vezes, isso está atrapalhando, né? O sono, a comida, todo o restante, né? E aí, como que você que é mãe pode se tornar um porto seguro? O porto seguro que o seu filho realmente precisa. E aí eu quero chamar você aqui, ó. Se esse episódio tocou o seu coração, se esse episódio fez você lembrar de situações, de meses, de semanas ali que você estava apreensiva junto com seu filho, de dias que você sabe, semana que vem tem prova, semana que vem vai ser tenso, tem apresentação lá do balé, da ginástica rítmica, tem competição da natação, do jiu-jitsu, tá chegando férias, mas o Kumon não vai parar. Tem tarefa para fazer. A gente vai estar viajando lá no Beto Carreiro, mas tem tarefa para o meu filho fazer. Então, se tudo isso tá fazendo sentido para você, eu quero falar para você. Se inscreve aqui nesse canal. Se você lembrou de uma outra família, de uma outra mãe que também está no mesmo furacão, no olho do furacão, junto com você nessa situação, porque o filho também estuda na mesma escola, também faz o mesmo jiu-jitsu, o mesmo Kumon. Então envia para ela e fala, olha só, a Joyce está falando sobre isso aqui que a gente está passando com o nosso filho. Se inscreve nesse canal, envia para ela esse episódio, porque aqui é o lugar onde você que é mãe, você aprende a equilibrar amor, limite, proteção, liberdade, incentivo, força, estímulos, né, na medida ali para o seu filho. Compartilha com essa mãe, sua amiga,